Estou batendo um papo com o senador Aníbal Diniz, do PT. Senador, o senhor comemorou a aprovação da PEC 61, o texto que prevê a indenização aos soldados da borracha, uma indenização de R$25 mil, mas houve um recuo no seu relatório. Um relatório que todo mundo encontrava nele a solução definitiva para a questão do aumento da pensão, uma equiparação razoável, justa, plausível a todo o esforço daqueles homens e mulheres no período da Segunda Guerra Mundial, que se embrenharam pelas matas para fornecer o látex e a borracha para o esforço de guerra. Infelizmente, houve o recuo, novamente, para 2 salários mínimos, com a vitória do pagamento do abono de R$25 mil. Como é que o senhor viu isso tudo? Por que foi tão difícil essa matéria? Olha, Alain, em primeiro lugar, é muito importante a gente contextualizar o nosso telespectador em relação a esse tema. Primeiro de tudo, é importante dizer que essa PEC do Soldado da Borracha, que inicialmente a PEC 556... De Vanessa Graziotin. Vanessa Graziotin, de 2002, portanto, há quase 12 anos tramitando no Congresso Nacional, ela previa a equiparação do Soldado da Borracha aos pracinhas que serviram no fronte de combate. Que daria mais de R$7 mil de pensão. Daria R$4.500. Depois foi transformado num relatório intermediário da deputada Perpétua Almeida, foi transformado em 7 salários mínimos, né, que também não avançou. Por que não avançou? Porque o governo orientava a sua bancada a não votar favorável a essa matéria, uma vez que, se fosse aprovada, não ia ter como levar à prática, né? Então, assim foi até o finalzinho de 2013, quando houve um entendimento com a presidenta Dilma no sentido de, tipo, olha, vamos zerar esse assunto e vamos fazer uma indenização ao soldado da borracha. Nisso, houve um entendimento. A indenização é de R$25 mil a cada soldado da borracha vivo ou seu familiar, no caso de dependente, né? E zerava o assunto. Mas o que aconteceu? O governo, ao introduzir essa indenização, colocou um segundo artigo desvinculando do salário mínimo a pensão vitalícia que os soldados da borracha já recebem desde a Constituição de 1988, através do artigo 54 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, o artigo 54 prevê que os soldados da borracha têm uma pensão vitalícia a partir dali. E o projeto que veio da Câmara, ele veio com esse defeito de origem, com esse defeito de fábrica. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ele concedia um benefício de R$25 mil, mas ele tirava o vínculo ao salário mínimo. E hoje você tem algo que é garantia de rendimento efetivo, é o salário mínimo. Porque o salário mínimo, desde o início do governo Lula, ele tem crescido. Ele saltou de pouco menos de $100 para hoje mais de $300. Né? Então, a gente tem ganho real quando tem essa vinculação ao salário mínimo. E o projeto que veio da Câmara tirava o vínculo ao salário mínimo e estabelecia um valor de R$1.500. E aí foi o grande motivo de discordância dos soldados da borracha e seus dependentes. Eu tive em assembleia com eles, a deputada Perpétua também teve, o senador Petecão também teve. A gente fez uma audiência pública no Senado, inclusive eu, como relator da matéria, puxei essa audiência pública. E o que eu deixei claro para todas as organizações dos soldados da borracha e para os soldados da borracha? Eu deixei claro que a gente iria manter os R$25 mil, mas nós iríamos lutar fundamentalmente para manter o vínculo ao salário mínimo. Por quê? Porque o governo não queria, o governo quer acabar com qualquer vínculo ao salário mínimo, ele quer que os reajustes seja através do índice previdenciário. Só que esse índice previdenciário, nos últimos 6 anos, sofreu um decréscimo aproximado de 30% em relação ao salário mínimo. Se os soldados da borracha hoje recebessem pelo índice previdenciário, eles estariam recebendo algo como R$950. Hoje eles recebem R$1.448 com o último aumento do salário mínimo. Então, o que nós fizemos? Nós, ao tentarmos essa negociação com o governo, a gente viu uma
total indisposição do governo de aceitar essa modificação. Aí eu fiz um acordo com o nosso líder do governo no Senado, o senador Eduardo Braga do Amazonas, no sentido de que nós iríamos apresentar um projeto muito acima do que veio da Câmara para tentar sensibilizar o governo. Ou ele aceitava um acordo, ou então nós íamos passar um reajuste não de R$ 1.500, mas de R$ 3.789, que é o valor de um primeiro sargento das Forças Armadas Brasileiras. E assim eu fiz o relatório, combinamos e apresentamos. E a gente iria sustentar esse relatório, mas sabendo que, na realidade, o objetivo mesmo era a gente garantir o vínculo ao salário mínimo, porque isso seria o prejuízo real dos soldados da borracha. E, para isso, eu tinha o apoio do senador Eduardo Braga e dos seus comandados do PMDB. Para a minha proposta de R$ 3.789, eu não teria esse apoio. O que aconteceria? A gente, por mais que aprovasse, a matéria seria alterada, iria se mandar de volta para a Câmara. Quanto tempo mais ela ficaria lá engavetada para ser aprovada? Então nós fizemos de um jeito, Alain, e aí que reside a vantagem do relatório aprovado no Senado, é porque nós garantimos a aprovação dos R$ 25 mil, do jeito que veio da Câmara, e aquele artigo que alterava o vínculo ao salário mínimo, nós simplesmente fizemos uma emenda supressiva, mantendo a Constituição do jeito que está na sua redação original. E dessa maneira, a gente não precisou mandar a matéria de volta à Câmara. Ela vai ser promulgada diretamente no Congresso Nacional, através, na primeira convocatória possível, pelo presidente do Congresso, que é o senador Renan Calheiros. Eu entrevistei aqui o senador Petecão e o deputado Gladson Cameli, e eles falaram que não, que era possível ter aprovado a sua primeira matéria, até porque não passaria mais pela mão da presidente Dilma. Seria aprovada apenas no Senado. Mas aí tem uma complicação que eles não atentaram para ela. A primeira delas é a volta para a Câmara. Quando volta para a Câmara, daí vai entrar numa lista de prioridades lá, que só Deus sabe quando essa matéria seria apreciada. Se eu tivesse feito a alteração no mérito, como eles estavam previsto, como estava previsto no meu relatório, e eu tinha consciência disso, se tivesse essa alteração, voltava para a Câmara, e aí os soldados da borracha que já têm idade avançada, os que ainda são vivos, certamente não iriam ver o benefício chegar até eles. Esse era o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que, se a gente aprovasse, se a Câmara aprovasse e se o Congresso sancionasse, a presidenta Dilma poderia entrar com ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que implicava em custos maiores do que o previsto no Orçamento Geral da União, e assim a gente não estaria efetivamente contribuindo. Então eu chamei o senador Petecão do lado e conversei com ele. Falei: senador, eu sei que o ideal era a gente poder fazer mais, mas tem momentos na vida em que a gente não pode fazer o ideal, nós temos que fazer o que é possível. E o meu relatório, ele se pautou pelo que era possível e pelo que estava acordado com o líder do governo na casa, o senador Eduardo Braga, e assim nós conseguimos mobilizar o senador Jorge Viana, que foi brilhante naquela condução ali na presidência no dia da votação, e mobilizamos o conjunto dos senadores. Não é fácil votar uma matéria no único dia, uma PEC que exige quórum qualificado de 49 votos sim, e nós conseguimos com 57 e 60 votos sim nas 3 votações. Então, eu particularmente fiquei muito feliz, Alain, com esse resultado, e acho que foi, digamos assim, uma das razões pelas quais eu posso dizer que valeu a pena ter passado esses 4 anos como senador da República, porque a aprovação dessa matéria, que fazia 12 anos estava tramitando no Congresso, e a gente conseguiu dar um encaminhamento final para ela, eu acho que foi algo que vale a pena a gente comemorar como um resultado positivo. Senador, outro grande debate que a população clama é pela melhoria dos serviços de telefonia celular, internet 3G e agora o 4G. O senhor acredita que o uso dessa nova faixa de 700 MHz pela telefonia celular de 4ª geração, a 4G, deve ser tratado como uma política de Estado capaz de alterar e influenciar a vida dos brasileiros, uma vez que CPI da telefonia móvel já está sendo realizada em todos os estados, esteve aqui no Acre, inclusive, houve reunião, não houve